Seja bem-vinda, né, mais uma terça-feira, para estar compartilhando, né, a sua história, né, alguns momentos nessa questão. Né? O tema é por que eu preciso deixar tudo arrumado? Ansiedade? O que será, né? Que talvez, né, vocês que estão chegando, ou talvez no seu dia a dia, se não seja você, mas pessoas que você conhece, talvez tenha uma mania talvez de limpeza, ou limpar, né, várias vezes, seja a casa, seja algumas coisas, e isso, de uma forma, né, ou de outra, acaba ocupando, né, muito do tempo. E aí algumas atividades, até coisas até importantes, acaba não dando tempo. Então, que dilema, né, vamos dizer assim, angústias, né? Talvez, será que isso é ansiedade? O que é isso? E aí, baseado nesses questionamentos, talvez, né, venha um certo tipo de culpa. Então, assim, a gente vai estar transitando nesses aspectos e alguns outros também. Né? Para quem não me conhece, né, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico e também faço treinamentos de empresas e também sou coach, né, coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental. E hoje, né, a Lorena, ela foi atendida por mim e dentro desse quadro, dentro de toda a experiência que ela teve, né, também na parte da terapia, ela vai estar compartilhando com vocês. Então, eu vou estar passando a fala para que ela se apresente, para quem não conhece, né? E o que você quiser falar de início, Lorena, se sinta à vontade, viu? Gratidão por ter aceito o convite. Eu fico muito feliz, tá? Com a tua presença. Certo. Boa noite, como a gente falou, para quem não me conhece, meu nome é Lorena. Fiz a terapia com Whitson e, na verdade, essa questão que foi abordada por Whitson, para eu estar falando, para eu estar falando da minha vivência e experiência, é uma coisa que eu não percebia, não notava, que estava relacionado ao meu estado emocional. Eu achava que simplesmente eu arrumava a casa porque tinha compulsão por limpeza, porque eu gostava das minhas coisas bem organizadas, bem arrumadas. Só que o que acontecia não é só a questão de eu gostar das coisas bem arrumadas ou organizadas. O Whindersson me fez uma pergunta que foi assim: você sempre foi assim? Aí eu falei: não. Essa compulsão veio depois da maternidade, que eu procurava sempre estar limpando, sempre estar fazendo, sempre estar, de certa forma, procurando deixar tudo organizado, mesmo quando eu não estava mais aguentando. Eu sempre estava cansada fisicamente, emocionalmente, e em boa parte das situações, o meu cansaço emocional fazia com que eu sentisse mais vontade de limpar. Que às vezes eu estava estressada, eu estava saturada, e como uma fórmula de válvula de escape, eu ia limpar. Por mais que eu já tivesse feito algumas coisas, eu procurava estar sempre fazendo alguma coisa. E depois de um tempo eu comecei a perceber que eu criei tipo uma rotina. Eu tinha que ter hora para todas as coisas que eu fazia. E eu tinha que fazer tudo, tipo, se eu delegasse para mim 11 coisas para fazer no dia, eu tinha que fazer as 11 coisas. Se eu não fizesse tudo, eu me frustrava, eu me sentia incapaz. E aí vinha a questão da culpa, vinha a questão do emocional. Porque eu fazia a atividade doméstica, de certa forma,
para fugir de alguma coisa que eu estava pensando, de alguma coisa que eu estava sentindo, ou então para que eu visse que estava tudo arrumado, tudo organizado, e com isso eu pudesse me sentir bem, eu pudesse ter essa sensação de bem-estar que eu não estava tendo. Então eu só conseguia ter a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de tudo em ordem, depois que eu arrumava a casa. E quando eu fazia isso, eu me sentia bem. Fisicamente, não tanto, porque eu me sentia muito cansada. E eu sempre estava cansada e eu sempre estava procurando fazer as coisas repetidamente. Só que acontece que, com esse fazer sempre das coisas, eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo direito para cuidar do meu filho. Quando meu filho chegava para mim, eu estava sempre uma bomba relógio a ponto de explodir, porque é como se o meu dia ele não tivesse 24 horas, é como se o meu dia ele tivesse 12 horas. Porque eu estava em uma busca frenética que eu precisava fazer, eu precisava sempre estar correndo contra o tempo para que todas as coisas que eu precisasse fazer estivessem dentro do meu tempo. E teve um dia que eu sentei para organizar o meu dia para pensar como seria, e aí eu comecei a listar. E eu tinha a questão dos horários, eu sempre tive a questão que eu precisava ter tudo organizadinho, tudo cronometrado para que eu pudesse ter controle das coisas. Aí no caderno eu anotei que 8 horas eu acordava, 11 horas 8 horas eu acordava, e aí eu ia, cuidava da roupa, cuidava das coisas. 11h30 eu tinha que parar, dar banho no meu filho, dar o almoço. Depois que eu dava o almoço dele, automaticamente eu já ia lavar a louça, depois eu tinha os outros afazeres. Aí, se desse para eu parar para almoçar, em média, quando eu parava para dar o almoço ao meu filho, era quando eu parava para tomar café. E aí, e aí não me questionava, me cobrava em relação a isso, que eu não podia parar. Porque se eu parasse para comer alguma coisa, eu estaria perdendo um tempo, de certa forma, inútil. Assim, né? Esse sinal aqui para você que está assistindo é só para você entender, né? Porque a Lorena não está escutando o que eu estou falando, fazendo assim para sinalizar a questão de estar falando, né? Nesse momento. Assim, só para situar quem está chegando agora, esses sintomas, né? A questão da limpeza, né? Talvez ter tudo organizado, é um sintoma que a pessoa em si pode apresentar. Só que na questão de Lorena, essa questão a questão do filho, né, a maternidade, porque se a gente for reparar, há uma cobrança da própria mãe, né, vamos dizer assim, de poder ser perfeita, suprir, né? Então, são vários papéis, tem o papel de mãe, o papel de esposa, né, e de pessoa, né, de mulher. Então, assim, são vários papéis para dar conta. Então, esses papéis, de uma certa forma, vão se relacionando. E há uma cobrança maior, e vocês vão perceber que essa cobrança maior, Boa noite, Pedro. essa cobrança maior, né, também vai acabar nessa questão dos sintomas da limpeza, né, depois gerar culpa. Vocês também vão perceber que a questão da limpeza pode ser uma válvula de escape, ou pode ser, em um nível de grau, pode ser uma coisa até benéfica, mas no caso de Lorena, aquilo tomava o tempo, né, e isso, né, deixava uma série de outras coisas. Então, nesse caso, não era bom, né? Mas a gente vai estar conversando, né, trocando essas ideias, a experiência de Lorena, e eu vou falando aqui alguns aspectos. Eu estava sempre nessa busca frenética que eu tinha que estar. Na verdade, a cobrança era muito minha, que eu tinha que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, que tinha que estar tudo perfeito. E quando eu não conseguia isso, eu me frustrava muito, porque eu botava na minha cabeça que se eu não fui capaz de fazer uma coisa, todas as outras coisas que eu tinha feito não estavam validadas na minha cabeça. E eu sofria, eu ficava me questionando, às vezes eu procurava, então, aí eu pensava, se hoje não deu para eu fazer nada, então deve ser porque eu parei para almoçar. Então amanhã eu vou procurar fazer tudo, e quando eu terminar eu vou parar. Só que assim, como eu vivia sempre na busca de fazer as coisas, geralmente quando eu parava de fazer, já era de noite. Ou era no final da tarde.
E com o tempo isso foi ficando cada vez mais frenético. O Whindersson tem uma vez que perguntou assim pra mim, quando foi que você percebeu isso? Não foi eu que percebi. Na verdade, eu nunca percebi. Porque pra mim estava tudo certo, tudo normal, porque eu tinha desenvolvido uma forma que pra mim estava funcionando. Eu estava fugindo dos meus estresses emocionais, eu estava de certa forma descarregando na arrumação da casa. Só que no final do dia eu estava muito mais estressada por causa do cansaço. Vinha o estresse mental e vinha o cansaço físico. E isso eu estava praticamente uma bomba relógio, qualquer momento eu podia explodir. E às vezes eu ia ficar com meu filho, me questionava, e quando eu ia falar com ele eu já falava gritando. E tem a questão que eu queria arrumar, mas eu não queria que ninguém bagunçasse, sendo que, para quem sabe, casa que tem criança é impossível. Então, isso gerava um gatilho em mim, porque todas as vezes que eu via Laranjas bagunçar, eu já tinha uma crise de estresse, eu reclamava, ou então tinha vezes que simplesmente eu chorava. E quando isso chegou a me perguntar, eu falei se eu sabia quando eu tinha, desde quando começou. E eu disse a ele que eu não sabia, que simplesmente uma vez minha vizinha chegou, quando eu morava na outra casa, chegou e falou, rapaz, toda vez que eu chego você tá lavando essa varanda, toda vez que eu passo você tá limpando, Mulher, descanse um pouco. Tinha vez que ela chegava lá em casa e dizia, não tira o chinelo não, minha casa tá suja, não sei o que, ela tá suja de quê? Aí eu dizia, não liga pra bagunça não. Então eu tava sempre tentando justificar para os outros o que eu não estava conseguindo fazer, sendo que como se fosse uma forma de dizer para mim, ó, hoje eu não consegui fazer isso por causa disso. Eu não achava normal, eu não consegui fazer nada, eu tinha que dar conta de tudo e ainda de ser mãe. E com o passar do tempo, minha sogra também chegou e me falou que eu estava me cobrando demais, que eu estava me cansando demais, que eu tinha que dividir as minhas tarefas, que tava tudo bem se eu não desse conta de tudo, tava tudo bem se eu deixasse alguma coisa sem fazer, que eu jogasse pra cima, ela ainda falava assim, jogue pra cima, não sei o quê. Só que na minha cabeça era impossível eu jogar pra cima. Porque eu pensava, mas e depois quem que vai fazer? Sou eu, só vai acumular. Então o acumular não era das tarefas, o acumular era dos meus pensamentos. E teve uma certa vez que o Whindersson pegou e falou pra mim assim, e se você não fizer? Aí eu falei, eu não consigo. Porque eu tinha uma cobrança tão grande comigo que eu tinha que fazer. Quando eu não fazia, eu não ficava bem. Talvez até que eu falei com isso, que parecia um capetinha. Uhum. Sabina falando que só eu que enxergava que estava sujo. Pra mim estava sempre sujo, sempre bagunçado. E eu estava querendo sempre arrumar. Teve um dia que o Whindersson fez assim, você já parou para pensar quantas vezes você arruma a casa? Eu fiz, não. E teve um dia que eu parei para contar. Teve um dia que, assim, no meu normal, eu arrumei a casa, fui arrumando aos poucos as coisas. Mas quando eu estava estressada, quando eu estava mais angustiada, tinha dias que eu limpava a casa 2, 3 vezes ao dia. E teve um dia que eu arrumei a casa 4 vezes. Eu varri, passei pano, depois arrumei de novo. Aí eu vi alguma coisa bagunçada, peguei a vassoura, varri de novo. E assim, isso eu me sentia bem, porque era uma coisa que eu estava fazendo. E quando eu estava ali fazendo, eu saía dos meus pensamentos. Só que quando eu não fazia, os meus pensamentos me julgavam. Rapaz, você tá fazendo o que aí? Rapaz, e era parecendo assim, sabe, uma pessoa que estivesse diante de mim. Que mulher preguiçosa. Como é que você tá aí, rapaz, sentada, tá cheio de coisa pra fazer? Você não tem vergonha na cara, não? E assim, sabe, claramente, dizia pra mim, você não tem vergonha na sua cara, não? Rapaz, vai fazer. Aí, era uma terapia pra mim, é verdade. E a questão da limpeza. E quando eu não fazia, eu me cobrava muito. E aquela voz ficava cada vez mais alta na minha cabeça. Rapaz, vai fazer. Aí tinha hora que eu sentava e dizia, poxa, mas eu tô cansado, preciso descansar. Rapaz, aí vinha dois. Rapaz, como é que você consegue descansar com essa bagunça? Rapaz, como é que você consegue fazer? Não é possível. Todo mundo consegue. E isso eu ficava, se todo mundo consegue, se todo mundo quer consegue, por que eu não consigo? E eu ficava sempre nessa situação, tentando me igualar.
E aí, depois de um tempo, o Whindersson pegou e fez assim, tente não fazer. Pode falar. Não, assim, só para chamar a atenção, né, o conflito interno que, né, uma pessoa nessa situação, né, que a Lorena estava, né, essa coisa da briga, esses pensamentos, né, são cobranças. E a gente vai perceber também, que vai se ligar ao que a Lorena até falou na semana passada, na live, a questão do ser e o fazer, né? O quanto era necessário fazer para ser, né? A gente vai entrar um pouquinho nisso, mas assim, existe essa briga interna, né? Se para de fazer, como ela falou, né? Essa é preguiçosa, que, né? Mulher preguiçosa, e uma série de falas, né? Na mente, e é uma briga consigo o tempo todo. E dentro da terapia é justamente para baixar esse volume desses pensamentos. Vão pensar que esses pensamentos é como se fosse uma criança. No momento que você não dá ouvidos, né, aí você vai equilibrando, vai vendo, percebendo algumas coisas. Né? Só para enfatizar, pode continuar, Lopes. Teve um dia que eu peguei e fiz assim, hoje eu vou ter que fazer poucas coisas, porque teve uma época que o Whindersson fez assim, em vez de você delegar tantas coisas para você fazer durante o dia, procure fazer menos. Aí eu fiz assim, ele fez, olha, se você colocar de 4 a 5 coisas para fazer, e você conseguir fazer tudo, já tá ótimo. Só que na minha cabeça, dizia assim, oxi, 4, 5 coisas só de um mês. Aí eu peguei e comecei a procurar fazer menos coisas. Só que quando eu fazia menos coisas, eu ficava muito inquieta. Eu ficava naquela coisa, sabe? A mente borbulhando, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E nesse negócio de sempre ter que fazer, tinha vezes que eu dormia pensando no que ia fazer no outro dia. Tipo, hoje eu não fiz alguma coisa, amanhã eu vou acordar a tal horário, eu vou conseguir fazer. Ou então amanhã eu acordo mais cedo e faço. E às vezes eu ficava ansiosa para outro dia começar para fazer as coisas e eu não dormia. E eu estava cansada, meu corpo estava cansado, só que o meu pensamento não me permitia dormir, descansar, porque eu estava sempre preocupada no que eu ia fazer. A questão do que, será que amanhã vai dar tempo de eu fazer tudo? Será que não vai dar tempo? E a questão em relação à limpeza e à maternidade, eram coisas que duelavam, porque meu filho precisava de mim, precisava de atenção, só que eu nunca tinha tempo, eu sempre estava ocupada, eu sempre estava estressada. Quando ele parava, às vezes ele dizia assim, mamãe, venha brincar comigo, vamos embora desse. Eu dizia, não, não vou não, porque eu não tenho tempo. Ou então eu dizia assim, no sábado, no domingo a gente vai. Só que no domingo também eu tirava o dia para ir a casa, então eu só tinha dia de sábado à tarde um pouco. E aí ele começou a ficar irritado, e ele começou a fazer as coisas para chamar minha atenção. Só que quando eu via, eu achava que era birra, era implicância, porque eu achava que ele, como criança, ele tinha que entender que eu tinha as minhas prioridades. Que as minhas prioridades de arrumar a casa eram maiores do que eu ser mãe. E às vezes eu queria que, tipo, ele ficasse quietinho, arrumasse tudo e não bagunçasse nada. Porque quando ele bagunçava, já gerava um gatilho em mim. E às vezes, como forma de extravasar, eu gritava com ele, eu deixava que ele não fosse brincar nem nada, porque eu estava sempre ocupada com o que fazer. E com o tempo eu comecei a perceber que eu não estava tendo tempo nem de me cuidar direito, porque eu estava sempre ocupada, sempre cansada. E teve um dia que o Whindersson pegou e me passou o desafio. E logo que ele foi falando assim, e se você não fizer? Eu comecei a rir. Só que eu ria, o meu riso era só de nervoso. Eu ria sem conseguir parar. E depois eu comecei a chorar. Porque na minha cabeça estava um desafio muito grande de, se eu não fizesse, eu não ia ser nada. Eu não ia conseguir manter a tranquilidade, manter a paz da minha casa. Porque para mim eu só iria se estar bem
se tudo estivesse bem. E aí foi passado o desafio para mim de foi passado o desafio de eu fazer, tipo, eu não lembro direito a palavra. Assim, Olha aí, na verdade, era a princípio ou arrumar uma vez, ou até o desafio até de você poder até desarrumar um pouco mais, né, entre aspas. Uma vez só, e de uma forma que se tivesse alguma bagunça, tivesse desarrumado, você se mantesse, né, firme e não limpar aquilo. Então, para uma pessoa que tem todo esse processo, é quase pedir a morte, né? Naquela angústia, né? E quando eu falei isso, a Lorena começou a imaginar a cena, e no imaginar a cena já começou a desencadear uma série de emoções por dentro, né? Talvez até um choro, né? Pensando, né? De toda a situação. Isso, né? No dia que eu passei o desafio. No dia, né? A Lorena talvez conte melhor do que eu. No dia foi todo o processo, né? Potencializado quando ela não fez, decidiu não fazer. E aí todo um sintoma, talvez, de uma ansiedade, uma angústia, talvez um palpitar do coração, né? Na mente, talvez ali naquele momento, ia acontecer alguma coisa com ela. Talvez ela ia passar mal. A mente, ela tem esse poder de criar isso. E por isso que nesse momento, por que o desafio? Qual é a forma de diminuir isso, diluir isso? É o enfrentar isso. Mas não enfrentar de vez. Né? Na época foi passado esse desafio, mas de forma gradativa. Se ela fazia, né, 7 dias na semana todo esse processo, eliminar aos poucos, um dia, né, começar por um dia, não arrumar, ou arrumar uma vez só, né, segundo dia, terceiro dia, e assim sucessivamente, para que ela sinta, né, porque, como eu falei, na época, o fato de ela não fazer gerou uma série de coisas. Então, imagine algo muito radical, aquilo ela não daria tempo de processar isso. Então, por isso que a terapia, né, essa coisa, é um processo, né, para que ela se acostumasse com isso novamente. E quando ela fez isso, algumas coisas, né, em termos de organização, e até a questão do o tempo, né, com o filho dela, acabou aparecendo, né? Aí eu vou passar a fala para a Lorena para você contar melhor essa parte aí, né, esse percurso que você está fazendo na sua fala. E aí, quando eu comecei a chorar, o Whindersson fez assim, por que você tá? Eu fiz assim, eu tô com medo de não conseguir. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir, mesmo que eu tava passando mal, real. Uma falta de ar, o coração acelerado, parecendo que tava me sufocando, e um tremor. E aí ele fez assim, você vai conseguir. Tente fazer aos poucos que a constância vira rotina, vira hábito. E aí eu determinei que eu ia fazer o desafio na terça-feira. Por quê? Na minha cabeça. Domingo eu faxinava a casa, segunda-feira eu mantinha, limpava de noite, e de manhã eu iria conseguir fazer isso tranquilamente. Eu iria conseguir passar por essa questão e só iria conseguir fazer minhas coisas de noite com tranquilidade. E aí, quando foi na terça-feira de manhã, logo após o café, eu já estava inquieta no sofá. Eu estava inquieta e
a voz falando. E o Whindersson falou uma frase assim engraçada, de dizer assim, quem foi que criou essa rotina que você é presa? Aí eu fiz, eu. E por que você se cobra tanto? Ele fez assim, porque eu vivo procurando agradar. Aí eu falo, mas agradar quem? E aí vem a questão, a terapia entra nessa questão, porque eu precisei visitar o meu passado para eu entender a quem eu estava querendo agradar. O porquê que eu estava nesse ciclo vicioso. Porque após a maternidade desencadeou alguns sentimentos em mim, algumas emoções que vieram à tona e como forma de válvula de escape eu usei a limpeza. E aí eu peguei e fiz assim, mas e se eu não conseguir? Ele fez assim, não tem opção. Eu lembro que ele falou assim, não tem essa opção. Aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, então bora tentar, né? E aí quando foi na terça-feira, eu acordei, aí tomei café e a mente borbulhando do que fazer, porque eu já estava ansiosa que o dia terminasse, porque eu determinei que você ia fazer as coisas às 6 horas da tarde. Então, para mim, de 8 horas até da 11, custou muito. Parece que foram horas. E aí, quando deu 11 horas, eu já estava o coração bem acelerado, eu estava ofegante, eu fiz assim. Aí eu liguei para o Whindersson, chorando, ele fez o que foi? Eu fiz, eu não vou conseguir. Aí ele falou, por quê? Eu fiz assim, porque eu quero fazer e eu não estou conseguindo. Aí ele fez assim, no momento que você quer fazer, eu fiz assim, porque tem. Automaticamente, quando eu acordo, eu arrumo minha cama, e minha cama tá bagunçada, e até agora eu não fiz nada, esse horário no meu dia eu já tinha feito tantas e tantas coisas, e aí ele fez assim, mas quem disse que você precisa fazer tudo? Aí eu voltei naquela questão do o dizer e o fazer, o que eu quero ser. E eu fiquei me questionando, e aí ele fez assim, calma, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma coisa que você gosta e tal. E aí eu comecei a brincar com meu filho. E comecei a brincar com ele, e às vezes quando eu olhava bagunçado que vinha aquela vontade de arrumar, eu chorava, 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 mesmo assim eu tava ali com ele. E quando deu, eu lembro que quando deu 3 horas da tarde, mais ou menos, quando deu 3 para 3:30, eu já estava contando os minutos, eu já estava muito ansiosa. E aí eu comecei a ter dor de barriga, a ter dor de cabeça. Eu falei com ele, eu não tô bem. Aí ele falou, o que foi? Eu fiz, eu tô sentindo muita dor, eu tô sentindo dor de cabeça, eu tô sentindo várias questões. Ele fez calma, eu fiz assim, eu tô tão ansiosa que chega logo no final do dia pra poder fazer minhas coisas, que parece que eu tô esperando um presente, alguma coisa. Ele fez, calma, você vai conseguir. E aí, quando deu 6 e pouca da tarde, eu peguei, corri, fiz minhas coisas, sabe? Como se dissesse assim, pronto, agora você vai poder ganhar o seu prêmio. Você conseguiu esperar até agora você vai poder realizar. E aí eu fiz tudo de uma vez e sentei no sofá e me senti tranquila, me senti bem. Só que assim, eu me senti bem, me senti tranquila pela experiência de eu ter limpado a casa. Só que eu não parei para pensar sobre o meu dia. E aí, quando foi no outro dia, eu vim disso, e aí eu fiz assim, eu consegui, não sei o que. Ele fez, e como é que foi o seu dia? Aí eu fiz um turbilhão de emoções. Aí ele, e aí, você conseguiu fazer o que? Eu só pensava no que fazer. Eu não conseguia fazer nada, eu só pensava no que fazer. E aí, quando foi o segundo dia do desafio, para mim foi um pouco melhor. Eu consegui mais ponderar as coisas, ver o que eu poderia fazer. Eu fui organizando meu dia. E aí, quando passou uma semana, que o Enzo perguntou assim, aí, como é que foi essa semana? Eu consegui brincar com meu filho, eu desci, brinquei de bicicleta com ele, eu ainda mostrei minhas unhas para ele, eu fiz as unhas, eu consegui pintar minhas unhas, porque para mim era uma coisa surreal, porque eu estava sempre procurando fazer alguma coisa. Aí ele fez, e aí eu fiz, até minha relação com meu filho melhorou, porque, tipo, hoje em dia ele entende que se ele ficar quietinho e eu terminar de fazer minhas coisas, ele sabe que no final dos meus afazeres eu vou parar para brincar com ele. Coisas que antes eu não tinha tempo, porque eu estava muito cansada, porque eu nunca parava. Aí ele fez assim, viu?
você conseguiu, não sei o que eu fiz, eu consegui. E quando eu comecei a fazer terapia, o Whindersson chegou e abordou essa questão da limpeza como alguns possíveis questões emocionais. E eu não enxerguei isso. O que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer a terapia, tanto que eu falei para ele que é impossível uma pessoa fazer terapia, entrar de um jeito e sair da mesma forma. Porque quando a pessoa entra na terapia, pelo menos eu entrei com algumas situações que eu não pensava que fosse relacionada ao meu emocional. A questão da limpeza mesmo, ele fez assim, você já parou para pensar que a questão da limpeza fosse a ver com seus conflitos internos? E eu disse, não, nunca. Nunca mesmo. A questão do perfeccionismo, e às vezes eu tinha isso não só em relação à limpeza de dona de casa, às vezes até no meu trabalho, o que eu fazia, eu procurava sempre fazer muito bem feito, perfeito. E se eu não fizesse, eu me cobrava. Eu chamo muito essa questão da autocobrança. E eu vivia sempre procurando mostrar para mim mesmo e os outros que eu conseguia fazer sempre melhor. Só que isso tem um preço muito, porque a questão da autocobrança, da autorresponsabilidade, pesa demais. Ou você não poder jogar para cima, como minha sogra fala, ou você não poder relaxar, tem hora que o seu corpo sente. E principalmente a questão para quem tem ansiedade, isso vem como um turbilhão. Vem como crise de ansiedade, vem como dores no corpo e tantas outras coisas. E quando o Whindersson falou assim, tente não ouvir essas vozes que você ouve. É muito difícil, porque tá tudo aqui. E você tá ali ouvindo, parecendo que tem uma multidão falando, vai, não sei o que. E quando você tá ali, que só querendo fazer, parece que as vozes vão aumentando na sua cabeça. Só que quando você vai trabalhando, as vozes vão diminuindo a ponto de você, tipo, hoje em dia, eu não vou dizer que eu estou 100% de boa. Tem dias que, principalmente se eu tiver crise de ansiedade, às vezes eu falo com isso, eu vejo como válvula de escape limpar a casa. E tem vezes que eu falo com ele, eu sei que esse não é o caminho. E às vezes eu dou uma segurada para esperar mesmo, sabe, o poeira abaixar, porque senão eu começo no ciclo que eu sei que no final das contas só quem vai se prejudicar sou eu. E hoje em dia eu consigo ver uma pia com prato e ficar de boa. Eu consigo ver a casa bagunçada e descer para brincar com meu filho. Hoje em dia eu consigo saber que tem roupa para lavar, mas só que em contrapartida eu tenho um trabalho para fazer. E até relacionado a isso, eu tinha alguns projetos e o Whindersson fez assim, por que você não começa a trabalhar? Eu falei assim, mas é porque eu não tenho tempo. Aí ele dizia, você não tem tempo? Eu disse, não tenho tempo. Porque geralmente quando eu acabo de fazer minhas coisas, porque quando meu filho dorme, eu vou fazer minhas coisas de casa e depois eu vou tomar banho e aí geralmente já lá pra tarde da noite, 9, 10 horas, eu tô cansada e eu só quero dormir. E aí quando eu comecei a organizar o meu dia, que eu comecei a delegar funções, que eu comecei a deixar de ouvir as minhas vozes internas, que eu parei de sofrer com a rotina que eu mesmo criava, no caso, me permitir bagunçar, né? Como o Whindersson fala, bagunça o que já está bagunçado. De certa forma, assim. Então, assim, na minha cabeça estava tudo bagunçado. Porque eu queria que tivesse tudo. Então, a partir do momento que eu me permiti bagunçar o que já estava bagunçado, eu arranjei tempo, eu consegui criar o meu negócio, que hoje em dia é o crochê da Lore, que eu consegui, depois de um tempo de dizendo que eu não tinha tempo, eu comecei a me dedicar mais, criei o Instagram, comecei a fazer meus projetos, sabe? Eu comecei a cuidar mais de mim no meu domingo, em vez de eu estar simplesmente louca querendo faxinar a casa, porque tinha vezes que eu faxinava a casa, terminava quase 4h30, 5 horas, e aí eu já estava cansada. Então, eu não tinha tempo de fazer quase nada. Hoje em dia eu consigo fazer isso, mas eu tenho isso daqui para fazer. Mas hoje eu preciso
parar para pensar, eu preciso parar para ver o que realmente é prioridade. Hoje mesmo, durante o dia eu não fiz muita coisa, só que devido a toda a questão emocional e também por conta dos últimos acontecimentos, né, que o meu filho não tá podendo brincar e tal, hoje ele estava muito estressado. E aí eu desci com ele, era 1h pouca da tarde. Eu subi já no final da tarde, brincar a tarde toda com ele, deixei ele à vontade. E quando eu subi, eu corri, consegui fazer as minhas coisas e ainda estou aqui na live e ainda estou trabalhando. Então, coisa que eu antigamente não encaixava na minha cabeça, porque ou eu era boa mãe, ou eu fazia tudo perfeito, ou a perfeição para mim só se aplicava às coisas de casa. Eu não conseguia pensar que eu tinha que ter tempo para me cuidar, eu não conseguia pensar que eu tinha que ter um momento de lazer com meu filho, porque eu estava ocupada demais, eu estava cansada demais para fazer isso. E quando o Whindersson perguntou assim, depois de um tempo, fale muito. Assim, a terapia, né, ela tem um papel de autoconhecimento e também de autogerir, né, as suas emoções. Né, gerir as suas emoções da melhor forma possível. Então, dentro desse processo, e também dar mais autoconsciência para quem está fazendo a questão da terapia. Então, existe desafio, né? Lorena ainda passa por alguns desafios, mas é diferente quando se tem consciência, né? Ela consegue identificar qual o momento que talvez a angústia, a ansiedade, talvez vai atacar, ou então a questão do querer, a questão de fazer a limpeza, mas ela está sabendo de antemão o que está acontecendo com ela. Então, se você que está assistindo a live, né, se você está vendo que é algo relevante, né, se não você, mas alguém próximo a você, né, passa o aviãozinho, passa para mais pessoas, porque isso aqui não é só uma questão de Lorena, é uma questão que muitas pessoas passam, e no caso dela, ela não nem se dava conta disso. E quantas pessoas passam por isso e também não se dão conta? Ou então passam, mas não sabem ter um direcionamento. Por isso que o profissional, né, nesse momento, né, se for o caso, se você não está conseguindo sozinho ou sozinho, pede ajuda, porque é dar qualidade de vida à sua vida. Como a Lorena falou, no momento que ela tem consciência, e principalmente o que eu falei, enfrentamento. Nesse caso, é o enfrentar, porque nesse caso, qual é o ponto maior? É o medo. Como a frase dela, eu não vou conseguir. Então, o medo de não conseguir, e uma série de coisas da questão do ser e do fazer, que tem a ver com algumas questões do passado dela. Então, ela entendeu, a partir da ação, que ela poderia ser, né, e ser um fazer naquele momento. Né? E ela estava sendo muito mais. Por quê? Ela passou a ter um pouco mais de tempo para o filho. Ela começou a pensar na questão do trabalho, né, as possibilidades do que ela poderia fazer, né, porque a gente nessa questão da pandemia também. Então, olha quantos desafios. E além da questão de ser mãe, né, como eu falei, são vários papéis. E a mãe, né, a questão mãe, existe uma série de cobrança, ou talvez da própria sociedade, e até delas. E isso existe essa cobrança. Então, eu preciso ser perfeita. Mas esse processo mental pode gerar ansiedade, como foi falado a Lorena. Então, dentro da terapia, tem esse processo de autoconhecimento, se conhecer suas emoções, que momento, o que você pode fazer, qual o instrumento e qual é a ferramenta que você pode fazer nesse momento. Então, é como se dá um direcionamento, né, dá um norte dentro desses conflitos internos e diminuir essa voz interna.
que é muito, né, como a Lorena falou, são vários pensamentos, vários. Então, você gerir tudo isso ao mesmo tempo, isso dá mais qualidade de vida, né? Os desafios, né, como foi dito, os desafios, eles não param, são diários, mas certamente hoje a qualidade de Lorena, em termos de gerir algumas coisas, é bem melhor do que antes. Então, realmente vale muito a pena, né, você que conhece alguém que talvez esteja passando pelo mesmo processo, né, um direcionamento pode ser a questão da terapia, né, procurar um psicólogo, um profissional, que pode ajudar muito. Porque aí se há uma abertura para as outras coisas, as outras atividades. Pode falar, Lorena. O que o Whindersson falou, de se você conhece alguém, é importante você falar, porque assim, quem sofre não sabe. Porque a ansiedade, principalmente a questão de ser mãe, né? Parece que a sociedade botou assim, mãe, setinha ou igual à perfeição. Que mãe tem que ser o ser que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo acolhe, está sempre disposta, mesmo que o mundo esteja se desabando, dá conta de tudo, o filho está perfeito, a casa está perfeita, só que aí, e a mãe? E ela? Porque eu não sei aqui se quantos têm filhos, né? Porque é até uma questão lógica. Quando a criança está muito cansada, se você for botar ela para dormir, ela não tem uma boa noite de sono, porque é muita informação. Assim é a gente, quando a gente está muito cansada, que é tanto a gente deita, mas o nosso cérebro, o nosso cotidiano, os nossos pensamentos, não desligou porque a gente está em ritmo frenético. O nosso corpo está cansado, mas a mente está ali, ó. Ai, que amanhã eu vou fazer isso, isso. Então não desliga. Então, se a pessoa não fizer esse controle, esse desaceleramento, é que a pessoa vai, de certa forma, sucumbir. E isso falou, se você conhece alguém, fale, porque para quem está fazendo, ela só está cuidando da vida dela, ela só está cuidando da casa dela da melhor forma que ela poderia. Ela nunca vai enxergar que ela está diante de alguma compulsão, de algum transtorno. Nada, para ela tá tudo certo. Por mais que ela esteja cansada, ela vai achar, não, eu estou cansada porque é normal, meu dia é puxado. E existe a compulsão, porque quanto mais você limpa, mais você quer limpar. Você tá vendo que tá limpo, tipo, eu arrumei a cozinha. Aí eu da minha cozinha eu vou limpar a geladeira, eu vou arrumar o armário. Eu acabei. E eu tava assim, ó, tipo, eu acordava, eu dizia, eu vou tomar café, depois eu vou lavar os pratos, depois eu vou limpar a pia, depois eu vou. E ficava assim, ó. Eu não dava tempo, era uma coisa sobrepondo a outra. E aí, teve uma vez que eu peguei e tava parando e pensando assim, antigamente as mulheres tinham muito isso, né? Principalmente as mulheres que não trabalhavam na rua. As verdadeiras donas do lar. E a sociedade cobrava muito. Só que com o tempo que, eu não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer pessoas mais velhas assim, com o passar do tempo, o que acontece? Tem mulheres que são depressivas, tem mulheres que têm outros problemas, tem mulheres que terminam tendo alguma doença, definhando. Por quê? Porque se cobra demais, porque o tempo tá sempre escasso, não consegue se cuidar. E eu ficava muito com medo de eu não conseguir dar conta de tudo e depois eu olhar para mim e ver que eu tinha fracassado. Porque o meu medo de não conseguir era simplesmente a cobrança de o fracasso. Eu precisava fazer tudo para que eu me sentisse bem, para que eu me sentisse feliz e vitoriosa no final do dia. E aí, quando eu consegui a primeira semana, né, como eu falei, foi libertador. Eu falei para ele, nossa, que tal, eu tô conseguindo, eu saio com meu filho. E hoje em dia, eu saio, eu desço com ele, eu brinco, eu vou
Óbvio que eu ainda estou em processo, como eu falei ao início. Eu não estou no ápice, eu não estou no 100%. Tem dias que eu ainda tenho, inclusive eu ganho o apelido de Maria Doença aqui em casa, porque Maria Doença é a doença da limpeza. Que eu limpo, eu quero ver limpo, eu arrumo, eu quero ver arrumado. Mas assim, hoje em dia eu consigo pensar, tipo, não, hoje eu tô cansada, eu vou dormir, amanhã eu vou terminar de fazer. E eu não sei quantas de vocês estão nessa situação. Eu peço que, verdadeiramente, tem umas que pensam assim, mas eu não tenho condições de pagar terapeuta, não tenho condições. Eu vou dizer uma coisa que. Porque eu pensava nisso, eu achava que terapia era, que eu não tinha condições, mas assim, se a pessoa está sofrendo, se a pessoa está numa situação, tipo, óbvio, não é a pessoa se enxerga, como eu falo, a pessoa não se enxerga. Se tem uma pessoa que chega assim e fala, fulano, você não acha que você está trabalhando demais, não? Aí você para um pouquinho. Ou então, até se você conhecer alguém, uma pessoa, diz assim, fulano, será que você não está se culpando demais, não? Você não está se cansando demais, não? É porque hoje em dia, o ritmo frenético das coisas também, né? Principalmente para quem é mãe dona de casa e ainda trabalha na rua, você acha que é normal a compulsão. Isso, se conhecer o melhor. Se conhecer o melhor caminho, é verdade. E a questão, assim, de se você conhecer alguém que passe por isso, aconselhe. E eu acho hoje em dia, olhando com outros olhos, a terapia não é uma questão de luxo, não é que seja caro, porque é um investimento. Você está investindo no melhor. O que é o melhor? Você cuidar de você. Não adianta você querer abraçar o mundo, sendo que você não estiver bem. Se você não estiver bem, você pode cuidar do mundo, mas você não vai ver nada bem, porque você não está cuidando bem de você. Assim, é importante nesse ponto, né, a gente aceitar um ponto bem importante nessa história toda, né? Foi dito em relação à perfeição. E a gente cair a ficha que a gente vai errar. A gente erra, né? E que bom que a gente erra. Por quê? Quando a gente acha que é perfeito, a gente não pode errar. Mas a nossa condição de ser humano é de errar. Vai errar em algum momento. Seja como mãe, seja como pai, seja marido, esposo, ser humano, né? De forma geral. Então eu preciso aceitar essa realidade. Eu preciso que isso caia a ficha para mim, né? Nesse processo. Então, eu me deparar com isso. E como a Isabel, né? O se conhecer é o melhor caminho, identificar o problema também é o melhor caminho, porque se você não sabe muito bem o que está acontecendo, você não tem como mover essas peças. Você não sabe se isso aqui é prioridade ou não, como eliminar. E no processo de Lorena, ela conseguiu perceber o que é prioridade. Primeiramente, a questão que ela, como ela falou, ela passou talvez um bom tempo não olhando para si, né, dando conta de uma série de coisas. Então, esse olhar para si muda muita coisa. Esse olhar para fora, olhar para o filho, olhar, né, o marido, enfim, olhar uma série de coisas, né, a família, enfim. Então, assim, são pontos importantes que dentro da terapia, dentro do processo de Lorena, foi importante, né? Por isso o trazer, né, essa história e enfatizar a importância de enfrentar o desafio, né? Foi lançado um desafio para Lorena e ela aceitou, né, de forma gradativa, como é um processo talvez de algum tempo, talvez, né, essa coisa todo esse processo. Então, à medida, né, aos poucos. Então, a mesma coisa para você, alguma coisa que é desafiador para você, que você está passando, seja emocionalmente, que você possa fazer aos poucos, né, o que você não está fazendo, você enfrentar. E à medida, né, um hábito, né, diário, o enfrentamento e vencer alguns pontos na sua vida, né, como a Lorena
venceu alguns pontos, né, e vai vencer outros, com certeza, com essa consciência e autoconhecimento e o gerir as emoções, que é o principal da terapia, né? Então, é importante. Na questão, né, como eu falei, do autoconhecimento, a partir do momento que a pessoa vai se autoconhecendo, vai também, eu acho que vai se perdoando, sabe, a questão do errar, vai se permitindo errar, porque a questão da autocobrança é isso, do não poder errar. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu só tenho que fazer. Mas e se eu parar? Eu não posso parar, porque o parar para mim é o errar. E eu acho que ninguém é perfeito o tempo todo, ninguém é um robô que consiga fazer tudo sabe, em tempo recorde, porque para você cuidar bem de uma casa, para você viver, para você ter um tempo com seu filho, você precisa no mínimo ter uma máquina. Porque o dia tem 24 horas. Como eu falei, o meu achava que eu tinha 12 horas. Porque eu já acordava pensando no que fazer. Na verdade, assim, eu já acordava cansada. Porque eu não dormia direito, porque eu estava ansiosa no que fazer. Eu acordava cansada. Eu já acordava sentindo dores no corpo. Por conta da ansiedade também. Aí já acordava cansada. Eu fazia as coisas e no final do dia eu estava cansada. Então era um ciclo que eu vivia sempre cansada. Mas só que eu não conseguia me desligar do que fazer, porque eu mesma criei uma rotina para mim e que eu não conseguia me libertar dessa rotina. Por questões emocionais, enfim. E aí, teve um dia que o Whindersson fez assim, defina como você estava antes e como você está agora. Aí eu falei, rapaz, antes eu achava que eu estava no emaranhado de fios, com os fios desencapados. Que onde eu tocava, eu tomava choque, então eu tinha que ficar ali, sabe, sempre naquela reta, pra tanto não me frustrar e para estar dando o melhor de si, porque para mim eu só era o melhor se eu fizesse tudo certo. E ele fez hoje em dia, eu digo, rapaz, hoje em dia eu acho que eu tô em uma rede com os fios encapados, mas hoje eu consigo respirar, eu consigo saber a hora que eu quero descansar, a hora que eu preciso dormir. Hoje em dia não vejo problema nenhum da casa estar de perna pro ar. Se meu filho dormir de dia, eu dormir também, porque eu preciso, sou mãe, preciso descansar. Entendeu? Até porque eu não posso dar conta de tudo sozinha. E isso para mim foi libertador. Porque identificar o porquê que eu era assim, para mim foi é como se eu fizesse uma escolha. Que a partir do momento, é como eu falei na outra live, você não pode tratar de uma dor se você não sabe onde dói. A partir do momento que eu pude saber onde estava doendo, que eu fui tratando, eu fui aos poucos me permitindo fazer algumas coisas que para mim era impossível. E hoje em dia, olhando para trás, eu disse assim, eu digo a mim mesmo, poxa, que bom, teve um dia que eu falei assim, Whindersson, eu estou me orgulhando da pessoa que eu estou me tornando. Porque hoje em dia, parar para brincar com meu filho, tipo, no final do dia, conseguir assistir uma novela de boa, sem estar me questionando porque eu tenho ficado na pia, porque não sei o que, para mim é libertador. Sabe? De eu ver uma casa, às vezes, bagunçada, eu dizer assim, não, pera ainda, viu? Pera ainda que eu vou tomar um banho aqui, que eu tô precisando. Não me cobrar menos, porque, na verdade, tudo que acontece é tudo obra da nossa cabeça. Eu era vítima, eu era prisioneira da minha própria rotina, porque o Whindersson perguntava, e quem foi que disse que você tinha que fazer assim? Eu. Tudo era eu. Eu desenvolvi uma forma, todo o meu dia funcionar, fazia, só que no final de tudo, eu reclamava porque eu tinha tido o dia assim. Eu não conseguia modificar as coisas que eu mesma tinha enraizado na minha cabeça que eu tinha que fazer. Aí eu dizia a ele, é meio louco, né? Ele, é louco. É engraçado, eu dizia, é louco, porque eu determinava as minhas metas e quando eu não conseguia, eu mesma me cobrava e terminava me frustrando por não ter conseguido coisas que eu estipulei.
Não era ninguém que falava para mim. Se você não fizer, você não é capaz. Era eu mesmo que dizia. Eu preciso fazer isso, 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 isso. Eu preciso hoje fazer determinadas coisas. E quando eu não fazia, eu me sentia frustrada. Eu me sentia. Era como se eu tivesse recebido um ultimato de alguém de que eu não era capaz. Só que esse alguém era eu mesma. Então, esse ponto aí, né, da gente questionar as nossas verdades. Então, assim, crença, né? O que é crença? Crenças são verdades que a gente cria, né, na nossa mente. Cria no sentido pela vivência que a gente teve. Então, a gente traz para a nossa vida essas verdades. E até o momento que alguém, né, ou até a você mesmo, você se questiona sobre essa verdade. Quem disse que tem que ser assim? Quem falou que, né, precisa ser assim? Então, no momento que você começa a se questionar algumas coisas que você faz, da maneira que você faz, você abre uma série de outras possibilidades na sua vida. E aí é que você abre também para possíveis soluções. E aí vem o que? A questão do enfrentamento. Eu saio da posição que eu estou, vou para um enfrentamento. E aí outro ponto também importante é a questão de tirar o foco daquilo. Então, no momento que ela estava fazendo um desafio, ela precisou tirar o foco, né? Porque a questão da ansiedade, ter que fazer, ter que limpar. Então, não estou fazendo aquilo, eu vou fazer uma outra coisa, né? Uma coisa que, né, que seja bom, que você goste, e aí você faz esse direcionamento. Então, assim, nessa noite, foi para realmente compartilhar essa história, né, de Lorena, um intuito de inspirar muitas pessoas, né? Eu vejo que muitas pessoas, muitas famílias, alguém passa por isso, ou já passou. Então, assim, é importante que a gente compartilhe. Tem duas coisas que eu carrego comigo. É a questão do crescer e compartilhar, né? Esse momento aqui é do compartilhar, né, experiência, aprendizados, que isso seja um motivo que você leve à frente nessa informação, e com isso a gente vai ajudando mais pessoas. É como se fosse um contagiar as pessoas para que realmente, porque informação, conhecimento é muito importante. A gente passa certas coisas, certos desafios, em parte, pela ignorância de conhecimento, por a gente não saber que existe tal coisa ou daquela forma. E no momento que a gente tem esse conhecimento, a gente tem uma possibilidade de agir de forma diferente, né? de ter uma qualidade de vida que melhor, como a Lorena, né? ter tempo para o filho, ter tempo realmente para as coisas que dão, né? São satisfatórias para ela. Talvez em outro momento, pela série de situações, né, que ela mesma se autocolocou, ela não tinha ou não via as possibilidades. Então, isso não tem preço. E aí, pega na fala de Lorena, você que talvez, ela falou que era um investimento, né, em relação à terapia, a buscar um profissional. E aí você pode se questionar, será que vale a pena você começar a olhar para si? Será que vale a pena você que é mãe, né, olhar para o seu filho, olhar talvez para o seu relacionamento, o relacionamento seja de amizade, seja de família, né, talvez pai, mãe, né, irmãos, enfim, saber que o que é essencial da vida, talvez por aquela rotina, você não está aproveitando melhor e a vida está passando, a vida está escorregando pela sua mão e depois você vai pensar, pô, eu nem aproveitei, né, o meu filho direito, eu não tive essa visão. Então, às vezes é preciso, talvez você pedir ajuda, buscar o profissional para poder enxergar algumas coisas. Então, eu acredito que vale muito a pena realmente você buscar o autoconhecimento e, se for o caso, né, buscar um profissional. E aí eu quero passar a fala para a Lorena, né, para ela falar, né, como considerações finais
né? Qual foi talvez o maior, né, o maior aprendizado ou o que foi mais benéfico da terapia, né? E o que você quiser falar, tá? Se sinta à vontade para a gente se encaminhar para o final. E assim, eu falei aqui como mulher e como mãe, mas assim, tem pessoas que estão aqui, alguns homens, algumas meninas que não são mães, e pensar, eu tive essa visão agora, mas assim, muito antes eu já estava sobrecarregada, porque, como eu falei ao Whindersson, eu sempre estudei e trabalhei. Então, no meu dia, eu não tinha tempo para parar, para fazer nada. Geralmente, assim, quando eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu chegava em casa, eu já tinha praticamente tudo pronto, eu só fazia comer e dormir. Minha mãe lavava minha roupa e minha mãe fazia tudo. Só que hoje em dia, na minha realidade, é diferente. Então, antes o que eu fazia, eu estava sempre procurando. Antes, na verdade, eu tinha ocupação. Eu trabalhava, eu estudava e eu vivia em um ritmo frenético. Eu dormia muito pouco antes, porque eu sempre trabalhei muito, fazia as coisas. E hoje em dia, estando dentro de casa, eu acho que essa questão do fazer muito também, além da questão emocional, eu tentei ocupar essa lacuna. O que eu acho que acontece com algumas mães também, que deixam um pouco a vida profissional para se dedicar à vida materna. E é como eu falo, a sociedade já nos condena, já nos culpa. Então, assim, não é necessário que a gente se culpe. Como o Inso falou, procure fazer o autoconhecimento, procure investigar, sabe? Se você puder e tiver como, procure um profissional, porque não tem preço, não tem qualidade de vida melhor que pague. Você descer, você brincar com seu filho, você tirar um tempo para você. Porque às vezes eu vivia presa na minha bolha, onde eu queria descansar, só que eu não me permitia. Só que hoje em dia eu sei que é uma questão de escolha. E eu sou feliz por ter acontecido isso comigo a tempo de eu ver o que eu estava perdendo, porque o meu filho, para quem é mãe também, eu vou dizer, o filho cresce, a casa fica, o trabalho vai continuar existindo, porque todo dia tem. Mas o prazer de você brincar com seu filho, de você construir essas memórias, tanto em você quanto nele, é única. E vai chegar um dia que, se você construir massa, ele vai dizer, poxa, minha mãe brincava assim comigo, fazia assim. E se você não construir, você vai dizer, o que era? Ah, não, eu assisti o tempo todo e minha mãe ficava em casa. E quando eu procurava, minha mãe estava sempre cansada e estressada. É essa a referência. E os nossos filhos são o que a gente planta. Se hoje em dia você está plantando ter mais tempo, ter mais paciência, é o que ele vai lembrar de você. Minha mãe descia, minha mãe brincava comigo, minha mãe ficava até tarde brincando, não sei o quê. Então, assim, a casa, eu digo, hoje em dia eu consigo ver, entendeu? Em alguns momentos, eu até falo com algumas amigas minhas. A casa espera o crescer de um filho, é único. Então, se cobre menos, você que é mãe, você que é mulher. A você também que não é mãe, que é mulher ou que é homem, e está nesse ritmo frenético, procure desacelerar um pouco, faça autoconhecimento, procure vigiar, porque tem a frase até que algumas pessoas usam e eu acho interessante, menos é mais. Quanto menos carga você tiver emocional, você tem mais qualidade de vida. Então, se você ficar procurando fazer para ser, no final você não é ninguém. Porque você vai fazer para procurar ser. Vai ser quem? Uma pessoa estressada, cansada, limitada. Então, é isso que eu falo para vocês, que quem está aqui a respeito de ansiedade, a respeito de rotina. A vida não é só fazer.
principalmente se você é mãe. Pare, vai brincar com seu filho, se permita. Deixa um pouquinho as coisas de lado. Porque na vida, Deus ele é tão perfeito que o dia tem 24 horas. Você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para fazer o que você quiser da sua vida. Então não é justo que você trabalhe 12 horas, deixe o que é importante passar e use 8 horas para trabalhar, 12 horas para trabalhar e 8 horas para dormir. Fracione seu tempo, se organize e dê prioridade ao que é prioridade. Quero agradecer a Lorena por ter aceito o convite, né? É muito gratificante ver, né, como ela chegou e alguns crescimentos, algumas evoluções, e com certeza ela vai, né, você vai estar fazendo mais e mais, né? A partir do momento que a gente acende uma luzinha na mente. Sim, porque é um exercício diário, né? Isso torna, né, você, cada vez você está avançando, você consegue, né, ter esse direcionamento, né, você acaba tendo um norte. Então, realmente, parabéns, né, por toda, né, a caminhada, a trajetória, e também parabéns pelo que você ainda vai crescer, tá? E agradecer também a todos, né, parabenizar a todos que estão na live, e também quero convidar cada um de vocês, né, quem não assistiu a live anterior de Lorena, né, tem tanto no Instagram como no canal do YouTube, né, o Whindeson Moraes Coach, o link está na minha bio, vocês podem estar indo lá. Então ela falou, né, em relação a questão da outra parte. Pode falar, Lorena. Para quem quiser também conhecer mais sobre o meu trabalho, vai lá visitar, @crochê-da-Lore. Para quem quiser saber alguma coisa a mais sobre algumas outras coisas, quiser aprofundar mais o assunto da maternidade, porque eu estava falando até com o Edson que foi importante que ele abrisse esse lugar aqui, porque a maternidade é muito enclausuradora, porque a gente entra em um caminho onde a sociedade só fala o que a gente fazer, mas não nos acolhe. Então, quem quiser, quem tiver dúvidas, quem se sentir à vontade, eu estou aberta e disposta a conversar com vocês. Pode me chamar via direct, eu estou aberta. E não esqueçam, vão lá, conheçam a minha página, Crochê da Lore, curtam, compartilhem, divulguem. Segue lá a Lorena. E, né, falar também como esse canal, né, como eu falei, meu propósito é ajudar o maior número de pessoas. Então, eu criei várias programações na semana, né? Hoje com a Lorena, amanhã, dia de quarta-feira, circuito de filmes. Cada semana tem um filme, aprendizados para a gente compartilhar. Amanhã vai ser o filme Duas Vidas. Na quinta-feira, falando sobre mais aspectos sobre a psicoterapia, nesse direcionamento. E na sexta, inclusive a Isabel está aqui, a esteticista, falando, dando dicas em relação à estética, né? O que você pode fazer para poder realmente cuidar desse externo, né? Com certeza esse interno também vai agradecer, que é um autocuidado. Então estejam também nessa live de sexta-feira. E gratidão a Lorena, gratidão a cada um de vocês. Realmente realmente eu estou muito feliz, né? Pela Lorena estar aqui e por vocês também estarem aqui. Então, até a próxima, né? Lorena, tchau, tchau a cada um de vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todos que compareceram. Tchau.